Vocês estão conseguindo ver a tela do meu computador? Sim. Posso começar a aula, então? Não posso? Pode. Ó, pessoal, semana passada a gente começou lá a unidade 2, né? E aí eu falei para vocês de método científico. Todo mundo assistiu o vídeo? Quem assistiu o vídeo? Ninguém assistiu o vídeo, pessoal? Eu assisti. Pronto, a gente falou de método científico, não foi? Foi. Pronto. O que a gente vai falar na aula de hoje? A gente vai dar continuidade lá à unidade 2, tá? A gente trabalhou a seção 2.1. Hoje a gente vai falar da seção 2.2, que fala sobre cientificidade do conhecimento. Ou seja, semana passada a gente falou do método científico, né? Como é que esse método científico era classificado e quais eram as etapas que eu precisava avançar para ter um método científico completo. Hoje a gente vai falar quando eu falo cientificidade do conhecimento, nada mais é do que o conhecimento científico. Então, eu preciso ter um conhecimento científico para que a gente consiga produzir uma obra científica, tá? Um projeto científico. Então, não adianta eu querer ter uma obra científica, escrever algo científico, se eu não tiver o conhecimento científico o entendimento desse conhecimento científico para que eu possa escrever essa obra. Então, é isso que a seção 2.2 ela traz para vocês, tá? Então, o que eu preciso entender de conhecimento científico? Então, existem aí critérios específicos que criam condições para que a gente consiga adquirir esse conhecimento científico. Então, eu preciso seguir alguns critérios para que eu consiga adquirir esse conhecimento e que eu possa, posteriormente, escrever uma obra científica. Então, por exemplo, de uma obra científica, quando a gente vai lá na aula de física, né, faz nas aulas práticas dentro do laboratório, vocês coletam lá alguns dados e vocês vão realizar um relatório, né, daquela aula prática que vocês fizeram. Aquele relatório é um relatório científico, porque é um relatório que parte de conhecimentos que vocês adquiriram dentro de um laboratório, vocês aplicaram métodos científicos para realizar ele, e aí vocês, no final, quando a gente viu na semana passada método científico, vocês viram que depois que eu consigo comprovar se a minha teoria ela foi concluída ou não de acordo com o meu objetivo, eu tenho que escrever a teoria. E esse o escrever a teoria é que está relacionado com o conhecimento científico. Então, para mim conseguir escrever essa teoria, a gente precisa seguir esses critérios que a gente vai aprender na aula de hoje. Tudo bem até aqui? Tudo. Sim. Todo mundo lembra das etapas do método científico? Rapaz, mais ou menos, professora. Mais ou menos. Vocês lembram que para mim que a primeira etapa do método científico era a observação, né? Eu precisava observar, e aí lá no vídeo eu dava o exemplo para vocês da mistura da água e óleo, né? Eu falava assim, eu dizia, olha, todo mundo diz que água e óleo não se misturam. Agora, quando eu misturo água, óleo e coloco detergente dentro da água e do óleo que estavam ali e eu agito, eu percebo que eu formei ali uma única fase. Foi esse o exemplo que eu dei para vocês. E aí, naquele momento, vocês estão observando por que formou uma única fase, né? Vocês se questionaram, observaram e fizeram um questionamento. Por que aconteceu essa única fase? Então, vocês começam aí a levantar a hipótese em cima da observação que vocês fizeram. Vocês se questionaram naquele momento por que tinha uma única fase e poderiam dizer, será que está relacionado com a composição do detergente? Porque quando eu coloco água e óleo somente, eles não se misturam. Mas quando eu adiciono ali o detergente, eu consigo fazer uma mistura de água em óleo ou de óleo em água. Né? Vocês tiveram aí, levantaram a hipótese. Aí, de acordo com a hipótese que vocês levantam, vocês vão para os experimentos, né? Vão realizar experimentos para descobrir qual é a característica do detergente. E aí vocês descobriram lá no experimento, né, o exemplo que eu dei, que o detergente ele era anfifílico, né? Ele tem lá um lado que se liga com a água e um lado que se liga com o óleo. E aí ele faz essa junção aí e fazendo com que eles se misturem e eu tenha uma fase só, né?
Então, nessa fase que vocês têm de realizar experimentos, antes de realizar o experimento, você só observou, levantou a hipótese, mas é nessa levantar de hipótese para a realização de experimento que o conhecimento científico ele começa. Tá? Então, vocês precisam buscar informações para poder até mesmo saber que tipo de experimento vocês vão ter que realizar para alcançar o objetivo e responder à hipótese que vocês sugeriram no início do método científico, tá? Então, é isso aqui que a gente vai estudar hoje. Então, quando eu observo lá o meu conhecimento científico, eu digo que existem alguns critérios que eu preciso seguir, tá? Que eles me dão condições para que de fato eu consiga alcançar esse conhecimento científico. E aí esses critérios, pessoal, eles são divididos, tá, em critérios internos e critérios externos de cientificidade. Como é que é essa divisão? A gente tem esses critérios internos, eu digo que esses critérios internos, eles acontecem dentro da própria obra, ou seja, dentro daquilo que eu mesmo escrevi, né, que a pessoa que está lá escrevendo sua obra científica dentro do meu trabalho, tá? É onde acontecem esses critérios internos. Aí eles são divididos quanto à forma e quanto ao conteúdo, tá? Quando eu penso em quanto à forma, é em quanto que o meu trabalho é coerente, tá? O que seria um trabalho coerente? Eu disse a vocês que quando vocês forem fazer lá o relatório de física, vocês precisariam inicialmente de um objetivo, né? E eu digo a vocês saem sempre do laboratório já com todos os objetivos já pré-definidos, né? A gente entra no laboratório sabendo o que vai fazer. Então, inicialmente vocês têm lá um objetivo, quando vocês realizam o experimento e coletam todos os dados que vão elaborar lá o relatório, no final vocês têm que fazer uma conclusão. E eu falei para vocês, olha, a conclusão vocês vão ter que dizer se o experimento realizado, ele alcançou os objetivos de vocês do início do relatório. Se vocês conseguiram provar realmente... Alguém quer falar? Posso continuar, né? Eu achei que alguém tinha interrompido. Então, vocês precisam provar, pessoal, na conclusão que vocês conseguiram alcançar o objetivo. Isso é ter coerência dentro de um documento científico, tá? Se o meu objetivo por exemplo, o objetivo da aula prática de vocês seria identificar que no movimento retilíneo uniforme eu não tenho aceleração, tá? E no variado eu tenho. Então, a gente ia provar isso em laboratório. O meu objetivo da prática seria esse. Se no final vocês não conseguem provar isso, aquela tese, aquela obra de vocês ali científica, ela não tem coerência, tá? Porque o meu objetivo ele não foi alcançado e no final a minha conclusão não conseguiu provar que o meu experimento me fez alcançar aquele objetivo. Deu para entender a relação da coerência aqui? Pessoal? Oi, professora? Oi, ouvindo? Deu para entender? Eu entrei na parte do detergente, mas de lá para cá eu entendi. Tá certo. Coerência é o quê? Caracteriza a montagem do trabalho sem contradições, onde as partes estão no seu devido lugar, deduzindo de tal sorte que a conclusão não contradiz o ponto de partida, e assim por diante. Ou seja, vocês não se contradizem no decorrer da sua da escrita lá da sua tese, né, da sua obra científica. E aí, então vamos lá, a gente viu que eu tenho critérios para construir esse conhecimento científico, né? O primeiro dele, e vi que esses critérios eles são divididos em critérios internos e critérios externos. Os internos são divididos quanto à sua forma, tá? E quanto ao conteúdo. Aí a gente está vendo aqui agora quanto ao conteúdo. O primeiro é a coerência, o quão coerente é o meu relatório, a minha obra científica. E o segundo, quanto à forma, é quanto à consistência dele. Então, o primeiro eu vi que ele tem que ser coerente, tá? E segundo, ele tem que ter consistência. O que é ter consistência? É ter argumentação. Então, ele precisa ter argumentação suficiente, ou seja, conhecimento embasado dentro dessa obra, dentro desse relatório, que comprovem de fato aquilo que eu estou estudando. E aí, aqui é importante
salientar aqui para vocês que como é que eu consigo embasar um trabalho científico, tá? Como é que eu consigo ter argumentação suficiente para discutir sobre um assunto? Alguém pode me responder? Faz de novo a pergunta. Como que eu consigo ter embasamento suficiente, ou seja, argumentação suficiente para discutir sobre determinado assunto, independente de qual seja? Como que eu consigo discutir um assunto? Eu tenho que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. E o conhecimento a gente só adquire estudando, né? Então, é muito importante, antes de começar a escrever qualquer trabalho científico, a gente, principalmente, a primeira coisa que vocês precisam fazer é estudar sobre o tema que vocês vão trabalhar, tá? Então, é como discutir qualquer tema, tá? Como que eu vou discutir política se eu não entendo de política? Então, antes de discutir política, eu preciso estudar política. Assim são os trabalhos científicos. A gente só consegue discutir e ter argumentação suficiente para comprovar aquilo que eu estou escrevendo depois que eu leio já outros artigos científicos que tratam da mesma temática e agregam conhecimento para a minha obra. Deu para entender até aqui? Sim. Deu. Tá, então Eu vamos lá. sim. Então, tá, obrigada. Então, quanto aos critérios internos, a gente tem quanto à forma. O meu trabalho ele precisa ser coerente e consistente, tá? Agora, quando eu falo de conteúdo, a gente divide esse conteúdo quanto à originalidade e à objetivação dele. Originalidade, pessoal, tá ligado ali até o fato do estudar, ou seja, da argumentação. Porque como é que eu deixo o meu trabalho original? Né? Eu vi que eu preciso ter consistência nele tendo argumentação. Mas a argumentação, ou seja, conhecer outros trabalhos que já falaram sobre o tema, não significa dizer que eu tenho que pegar todas as falas daqueles autores e simplesmente colocar no meu trabalho do início ao fim. Então, esse trabalho que a gente fala que é o Ctrl+C, Ctrl+V, ele não tem originalidade, tá? Ele não tem. Eu preciso, no meu trabalho, colocar algo que o meu pensamento está expondo naquele momento. Onde é que vocês vão fazer isso no relatório de física? Dentro de resultados e discussões. Vocês vão discutir, dar a opinião de vocês dentro dos dados que vocês coletaram. Então, não adianta nada só... Tudo bem, professor, eu li, eu estudei... Pessoal, eu vou pedir só que vocês desliguem o microfone agora, por favor. Que tá dando interferência e eu não tô conseguindo. Obrigada. Então, não adianta nada vocês terem a consistência, tá? Tudo bem, eu estudei, eu tenho argumento suficiente, eu conheço, porque eu sei tal autor trabalhou isso e ele identificou tal coisa, tá? Mas eu preciso, em cima do conhecimento que eu adquiri, formular a minha própria ideia, o meu próprio conhecimento científico lógico, levando em consideração a lógica e o raciocínio dos outros autores, para que eu não fuja muito da realidade. Tudo bem, mas vocês precisam sim, quando escrevem um documento, quando vocês forem escrever lá o trabalho de conclusão de curso de vocês, vocês precisam em alguns momentos sim se posicionar, né, colocar lá o que vocês, de acordo com o conhecimento que vocês têm, o posicionamento de vocês, tá? Isso não significa dizer que é um posicionamento tão pessoal assim, tá? Mas vocês precisam, dentro do que foi estudado, descrever o que vocês entendem sobre aquele determinado assunto que vocês estão trabalhando naquele momento, tá? Isso é o que caracteriza a originalidade de um trabalho. Agora, quando eu falo de objetivação, ele está falando aqui, ó, este critério demarca o início da pesquisa experimental, movida pela busca de uma análise mais realista possível do fenômeno pesquisado. Ou seja, nada mais é do que o meu objetivo, é aquilo que eu falei, a gente entra num laboratório com os objetivos da aula prática todos já descritos. Eu sei o que eu vou fazer ali, tá? Não tem como você iniciar um experimento, né, uma aula experimental, sem ter o objetivo daquela aula. Eu vou entrar sabendo o que eu vou fazer e vou sair com os dados que eu espero que eu tenha de acordo com os objetivos levantados. Dentro de critério interno, tá tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Aí agora vocês podem ativar o microfone para me responder. Sim, tá sim, professor. Todo mundo, né?
Sim, sim. Vamos lá. E aí agora a gente entra nos critérios externos. O que de externo que influencia no meu trabalho, tá? Lá no livro de vocês está dizendo assim, ó, os critérios externos são aqueles que se modificam, pois é fruto da avaliação da comunidade científica, sendo dependente de uma determinada época em um determinado lugar. Ou seja, eu vi que para me ter consistência no meu trabalho, eu preciso estudar, né? Então, eu preciso estudar o quê? Artigos velhos ou artigos novos? A gente estuda uns artigos mais atuais possíveis, porque a gente tem que manter, a gente viu lá que a ciência, semana passada, a gente estudou a ciência, e a gente viu que a ciência, ela é falível, né? Que lá o termo era falível, por quê? Porque ela estava em constante avanço. Coisas que talvez hoje a gente leve como válidas, daqui a alguns anos elas não sejam mais. Então a gente precisa acompanhar essa evolução da ciência para que as minhas obras científicas elas não sejam desatualizadas. Então esses critérios externos eles estão voltados justamente para essa ideia. O que a comunidade científica ela considera como atual? Eu preciso trabalhar dentro dessas ideias. É mais ou menos assim, como se, por exemplo, quando vocês estudaram química, né? Tem um conteúdo de química no ensino médio chamado atomística, se eu não me engano, atomística, que é o estudo do átomo, né? E aí vocês viram lá que tinham, se eu não me engano, deixa eu lembrar o nome dos autores. Acho que é Leucipo, é Demócrito, tá? Se não me falha a memória, eles eram filósofos e eles pensaram assim, que a matéria, né, deveria ser constituída de uma partícula muito menor. Então, eles tiveram a ideia de sair quebrando lá a matéria, e eles viram que chegou um ponto que aquela quebra ali, ela não se fazia mais, eu não conseguia mais dividir, né, aquela parte. E aí eles disseram que a matéria ela era constituída de átomo, né? Para quem não sabe, átomo, o A do átomo significa negação, tá? Não, e tomo não divide. Então, por isso que se leva o nome átomo. Então, é uma parte indivisível da matéria, eu não consigo dividir, tá? E aí, depois, vieram uns outros autores, estudaram o átomo, por exemplo, e Dalton, naquela época, ele falou que o átomo era uma bola de bilhar, ou seja, era uma esfera maciça, ele denominava. Imagine vocês, se vocês pegassem hoje para fazer um estudo sobre o átomo, por exemplo, e levassem em considerações todas as hipóteses e os levantamentos realizados por Dalton naquela época. Não me serviria mais, porque a gente sabe que esse modelo ele não me serve mais. Então, são esses os critérios externos que a gente precisa levar em consideração. Então, quando eu for escrever qualquer obra científica, eu preciso me manter atualizado sobre ela, porque o que a comunidade científica pensa, o avanço da ciência, o avanço científico, ele é importante para que a minha obra ela seja atualizada, ela se mantenha atualizada ou não. Deu para entender, pessoal, como que os critérios externos influenciam? Sim. Sim. Tá. E aí, sim, só para lembrar, e aí esses critérios, as obras científicas que nós escrevemos, a gente só pode levar em consideração os conhecimentos científicos. Então, elas dependem diretamente somente dos conhecimentos científicos, de nenhum outro tipo de conhecimento. Então, tudo que eu chamo de obra científica, né, projeto científico, ele vai levar em consideração somente os conhecimentos científicos, tá? E não mais outros conhecimentos. E aí, que conhecimentos seriam esses? Existem 3 tipos de conhecimento, na verdade, existem 4, tá? Mas a literatura de vocês, ela aborda só esses 3 conhecimentos. O primeiro deles é o senso comum, né? Tem o conhecimento de senso comum. O que é esse conhecimento de senso comum? É o conhecimento que a gente tem ali da educação informal, tá? De uma educação mais sensitiva e que geralmente passa de pai para filho, né? De geração para geração. É o que a gente cresce ouvindo, tá? É mais ou menos isso. Ele é baseado mais na visão pessoal ou da uma comunidade em comum, tá? Assim, quando a gente fala, por exemplo, que, por exemplo, passar o fim de ano de branco traz sorte, né? Traz uma. Isso é um conhecimento
comum, é um senso comum, né? Levar em consideração que tem uma lua específica para cortar o cabelo, né? Que eu nem lembro qual é essa lua, mas tem uma lua lá que ele diz que o certo é cortar o cabelo na lua em alguma coisa. Não tem nada Lua nova. comprovado. Ah, pronto, aí tem gente que sabe, tá vendo? Pronto. Quando se fala isso, eu não tenho conhecimento de fato científico que comprove que isso é verdadeiro. Então, isso é um conhecimento de senso comum, é que todo mundo fala, tá? Eu sei que tem quem acredite, não estou aqui julgando ninguém, mas eu preciso apresentar a vocês a diferença desses conhecimentos. Então, eu considero conhecimento científico aquilo que é de fato comprovado, tá? O senso comum, ele não tem nenhuma assim, não tem nenhuma ciência que explique esse senso comum, tá? Então, por isso que ele não é utilizado dentro do nossos, dentro de obras científicas. E aí, o outro conhecimento que tem é o conhecimento do senso filosófico, que o senso filosófico, ele está mais ali ligado à reflexão humana, o questionamento, né, essas hipóteses, né, que o ser humano levanta, mas que a gente não consegue verificar se isso existe ou não. Por isso que nós não conseguimos utilizar. Eu não consigo utilizar nem o conhecimento de senso comum e nem o conhecimento de senso filosófico, porque eu não consigo verificar se ele é real ou não. Então, não tem como eu escrever algo que seja levado em consideração se eu não tenho como provar. Por isso que é o único conhecimento que eu posso utilizar, né, que é válido para a criação de obras científicas é o conhecimento científico, porque eu sei que ele tem características que me faz, de fato, concluir em uma exatidão, porque eu realizo testes, eu realizo experimentos, tá? Eu faço análises que vão me comprovar, de fato, todas aquelas outras hipóteses que foram levantadas. Tudo bem? Eu sei que existem aí conhecimentos científicos hoje que nasceram do conhecimento filosófico, né? Eu acabei de falar para vocês anteriormente a história do átomo, né? Foram dois filósofos que pensaram, nossa, a matéria pode ser dividida, tá? Ela deve ser composta. Eles tiveram esse questionamento, mas aí depois se deu vida ao conhecimento científico. Então, o que vale para obras científicas é só o conhecimento científico, tá? Aí, por que esse conhecimento científico é válido, pessoal? Porque, pelo mesmo motivo do método científico, isso aqui vocês viram na aula passada, no slide passado. O conhecimento científico, ele é válido porque ele é real. O que ele é real? Ele de fato, ele trabalha com ocorrências ou fatos que a gente consegue comprovar. Está existindo, está acontecendo isso. Então, se está acontecendo isso, eu vou estudar o porquê que isso acontece, né? Não é como, eu cortei o cabelo na lua nova, né? E aí o meu cabelo realmente cresceu, mas isso não prova nada. Né? O que eu preciso observar é que nem a história do detergente. Eu observei, aquilo está acontecendo, aquilo é real. Então, eu vou buscar o porquê que aquilo ali está acontecendo. Outra coisa, o conhecimento científico, ele é contingente. Por que é contingente? Porque ele trabalha com ensaios e experiências. A gente realiza testes para comprovar que, de fato, ele é real, tá? Que aquilo que eu estou falando, ele tem um embasamento. Sistemático, ele é considerado sistemático pelo conhecimento de lógica que a gente utiliza. Então, a gente precisa da lógica, a gente estudou lógica também. Então, eu utilizo a lógica para levantar hipóteses. E aí, mais para frente, a gente vai até falar, se não me engano, no próximo slide, nos tipos de lógica que existe, de raciocínio que a gente utiliza, tá? Então, ele é sistemático por isso, porque eu utilizo uma lógica para realizar esses métodos científicos e adquirir esse conhecimento. Ele é verificável porque eu consigo testá-lo, então eu adquiro aquele conhecimento, ponho em prática e outra pessoa consegue testar. Ele é falível, como eu falei para vocês, porque ele está em permanente evolução. Algo que hoje, uma ideia que hoje é aceita, mais para frente ela pode não ser. Venha outro autor, estude aquela ideia, aprimore ela e melhore essa ideia, tá? E ele é aproximadamente exato, justamente pelo motivo, por ele ser provisoriamente aceito. Então, ele é aproximadamente exato, tá? Deu para entender aqui, pessoal? Alguma dúvida quanto às características? Sim, Professora, Deu pra professora, entender. Oi. falei Júlia. primeiro. Foi Júlia que falou?
Foi eu, Jennifer. Oi, gente. No trabalho científico, Sim. mesmo assim, que você não vai fazer baseado numa questão filosófica, mas se for para citar, só citar ou comparar alguma coisa, pode? Sim, Ou se não? você for utilizar com. Mas aí você tem que ver em que sentido. Porque se a gente está falando de algo que é comprovado, por exemplo, eu não posso entrar com uma ideia filosófica que ela foi só subentendida. Por exemplo, se fosse um relatório de química, né, onde a gente estivesse falando de atomística, e aí você poderia citar esses dois filósofos que eu falei, dizendo que eles foram o pai da história do átomo, tá? Mas não que as ideias dos anteriores elas são levadas em consideração. Deu para entender? Entendi. Obrigada. Por nada. O próximo. Quem mais ia fazer pergunta? Não precisa mais não, professor. Já, Foi. Já entendeu? Já. Tá certo. Tá, então eu tenho lá que as características é real, tá? É contingente, sistemático, verificável, falível e aproximadamente exato. Lembrem dessas características, tá? E aí a gente vai falar agora dos tipos de raciocínio. O que seriam esses tipos de raciocínio? Acredito eu que alguém já deve ter estudado raciocínio indutivo e dedutivo, né? Que são a gente estuda muito no período do vestibular, quando vai falar em redação, principalmente, eles falam muito de raciocínio indutivo e dedutivo. Quando a gente fala de raciocínio indutivo, pessoal, é um raciocínio que ocorre quando a gente observa ali uma repetição num fenômeno. Então, eu estou induzindo o meu pensamento de acordo com aquela repetição que eu vejo acontecer. E aí eu vejo aquela repetição acontecer e eu generalizo ela para tudo. Por exemplo, ó, aqui ele fala assim: todo mamífero é mortal, tá? Todo peixe é mortal. Toda ave é mortal. Logo, todo animal é mortal. A gente sabe que mamífero, peixe e ave, eles estão dentro do grupo animal, né? O grupo animal é que é maior. Então, veja que eles partiram de ideias individuais, ou seja, eles primeiro viram lá que todo mamífero é mortal, todo peixe é mortal, toda ave é mortal, para depois trazer uma conclusão. Eles trouxeram aqui 3 premissas. O que são premissas? São afirmações, tá? Eles trouxeram 3 premissas, 3 afirmações, e no final, na última, ele vai lá e conclui. Então, isso é um raciocínio indutivo. Geralmente ele acontece do particular para o geral. Ou seja, eu avaliei cada caso particular e aí depois eu fui lá e concluí de modo geral. Às vezes a gente fala assim que alguém, você está generalizando. Então é quando você pega a ideia de uma pessoa, o comportamento de uma pessoa e dizem e classifica lá toda aquela classe, por exemplo, se for um homem, né? A gente fala, aquele cara é tal coisa. Todo homem é assim. Então isso você está generalizando por um particular. Isso é um raciocínio indutivo. Isso não quer dizer que é um raciocínio correto, tá? Nem sempre esse raciocínio vai ser correto. Aqui, nesse caso, ele está sendo correto. Então, todo mamífero é mortal, todo peixe é mortal, toda ave é mortal, logo, todo animal é mortal. E a gente sabe que todo animal é mortal. Mas nem sempre esse raciocínio ele vai ser coerente, ele vai ser correto. Tudo bem? Sim. Tranquilo até aqui, né? Então, vamos falar de raciocínio dedutivo. Ó. O raciocínio dedutivo, ele acontece oposto a isso. A gente viu que o primeiro ele vai do particular para o geral. Esse outro, ele vem do geral para o particular, tá? Ele faz o caminho contrário. Então, ele ocorre quando partimos de um caso generalizado para um particular. A lógica se torna válida quando as premissas forem verdadeiras, ou seja, quando tudo aquilo ali for verdadeiro, é que a lógica ela se torna válida. Diferente daqui, ó, porque aqui eu podia ter premissas, uma afirmação que aqui a primeira e a segunda fosse verdadeira, todas as afirmações fossem verdadeiras e a minha conclusão ser falsa. Aqui não, aqui a minha conclusão, ela para ser falsa, as premissas elas têm que ser falsa também, tá? Então ela só vai ser verdadeira a conclusão, o logo é que me diz a conclusão. Logo só vai ser verdadeiro se todas as premissas também forem verdadeiras. Se uma for falsa,
a minha confirmação aqui vai ser falsa. Então, aqui ele fala assim, Professora, oi, só uma coisa, a senhora está passando alguma coisa na tela? tô, você não tá conseguindo ver? Não estou conseguindo ver, não. Mas alguém não consegue ver? Eu também não, professor. Ah, nem eu também, professora. Eu também não É tô conseguindo ver, não. Não acredito. Acho que tá um negócio da câmera, tá fechado ali, não é não? Não, eu compartilhei a tela. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Vamos lá. Vou voltar a aula toda, que lindo. Vamos ver aqui. Tá falando na tela do Microsoft? Isso, só que aqui eu compartilhando tela. Vamos ver aqui, peraí. Ah, tá. É que eu tô pensando que tá tendo algum PowerPoint de fundo. Não, mas é no PowerPoint. Ninguém tá vendo o PowerPoint? Não, PowerPoint não. Eu tô Não. Dá vendo pra ver que o tempo de gravação. Só a tela da Microsoft. Sério, Tenta- gente? E vocês me falam agora, gente? Porque vocês não. Eu disse, gente, todo mundo tá vendo a tela e todo mundo tá vendo a tela. A tela não Entrei Peraí. na parte da detergente. Era do programa. Entrei na parte do Abaixa detergente. a tela do Chrome aí. E tá? Poxa, Agora sumiu tudo. agora sumiu tudo. E agora? Ah, agora E sim. agora foi, professora. Agora foi. Agora foi. Gente, vou ter que iniciar a aula com vocês de novo. Ah, não. Ah, Ah, não, E continua, agora? Ai, meu então vai Deus. passando os slides, né, professora? Pronto, ó, vou rapidão aqui, ó. Então, aqui eu expliquei do conhecimento científico e eu disse a vocês que Gente, vocês deixaram falar tudo sozinha, meu Deus. Ó, eu expliquei a vocês que o conhecimento científico é dividido em critérios internos e externos, tá? E aí, aqui, ó, os critérios internos. Eu tenho quanto à forma, aqui, ó. Quanto à forma ou quanto ao conteúdo. E aí, quanto à forma? Todo mundo tá vendo, né? Agora? Agora sim. Sim. Tá. Sim. Agora, Quanto à forma, e eu mostrando aqui, ó, explicando e mostrando os desenhos, achando que vocês estavam vendo. Quanto à forma, a gente tem a coerência, que eu expliquei a vocês, que é, de fato, eu ter lá o meu objetivo conciso com a minha conclusão, ou seja, concluir alcançando aqueles objetivos, e a consistência. Então, quanto à forma é dividida em coerência e consistência. E a consistência é o quê? É ter argumentação, ou seja, estudar aquele conhecimento, aquele tema que eu estou estudando, tá? Que eu quero escrever, para me ter a argumentação e embasamento necessário para escrever a minha obra científica. Depois a gente falou de quanto ao conteúdo, né? Que é dividido em originalidade e objetivação. A originalidade é vocês estudarem, mas de fato conseguir contribuir com a obra de vocês, colocando algo que vocês tiveram entendimento, com as palavras de vocês. E objetivação é de fato eu ter um objetivo no meu trabalho e conseguir finalizar esse objetivo, tá? Depois a gente falou dos critérios externos, que nada mais eram que o que a comunidade científica está estudando aqui no momento. A gente precisa alcançar essa evolução da ciência e está sempre trabalhando com temáticas atuais e não com temáticas que são consideradas desatualizadas. E aí a gente viu que as minhas obras científicas, ela trabalham apenas com conhecimentos científicos e nem mais um outro, tá? E aí a gente viu que existem 3 tipos de conhecimento científico, que é o conhecimento científico, não, perdão, tipos de conhecimento. Então, eu tenho o conhecimento do senso comum, que é o conhecimento que a gente vê lá de educação informal, aquilo que a gente escuta, né, que a mãe da gente, a avó, fala muito, né, que não é nada comprovado, e o conhecimento filosófico. Por que eu não utilizo esses dois? Porque eu não tenho comprovação deles. Eu utilizo apenas o conhecimento científico, porque é algo que eu consegui realizar teste, consegui provar, e aí, logo, eu tenho uma consistência e uma coerência no resultado desse conhecimento. Tudo tranquilo até aqui, né? Sim. Só. sim. Depois a gente falou das características do conhecimento científico. A gente falou que o conhecimento científico é real, é contingente, é sistemático, verificável, é falível e aproximadamente exato. Tá? Real porque ele se refere a fatos que acontecem de fato no real. Contingente porque a gente trabalha com ensaios e experimentos.
Ele é sistemático porque ele é um conhecimento logicamente ordenado, a gente segue uma lógica para trabalhar esse conhecimento científico. Ele é verificável porque ele pode ser testado. E ele é falível, tá? Porque ele está em permanente evolução. E se ele está em permanente evolução, ele é aproximadamente exato porque ele é provisoriamente aceito. Aquela verdade é aceita só nesse momento, tá? Talvez ideias que hoje a gente considera corretas, daqui a alguns anos não são mais. Tudo bem? E aí a gente parou aqui, onde vocês me disseram que não estava vendo a tela, que a gente falava dos tipos de raciocínio, tá? Então, eu tenho o raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo. O que é o raciocínio indutivo? O raciocínio indutivo ocorre quando a gente observa ali um fenômeno que está se repetindo, e aí a gente vê aquela repetição acontecer, e de acordo com a repetição, você cria uma relação entre eles e generaliza aquela ideia para todo mundo. Aí eu dei o exemplo do mamífero, né? Aqui, todo mamífero é mortal, todo peixe é mortal, toda ave é mortal, logo, todo animal é mortal. Então, esse raciocínio indutivo, ele é caracterizado por algumas premissas, ou seja, algumas afirmações, e, por fim, uma conclusão. Aqui a gente tem 3 premissas, ele afirmou que o mamífero é mortal, o peixe é mortal e a ave é mortal. Mamífero, peixe e ave, eles fazem parte de um grupo maior, que é um grupo animal, né? Então, veja que eles saíram do particular, de casos particulares, para um caso geral, ou seja, ele generalizou no final. Por isso que a gente diz que o raciocínio indutivo ele sai do particular para o geral. Entendido o raciocínio indutivo? Sim, professora. Quando Professora, eu falo do raciocínio... Oi, pode falar. Pera aí, rapidinho. Ô, pessoal, desliguem os microfones aí, porque tá dando muito retorno aqui. A professora tá falando 3 vezes aqui no meu. E tem um fone aí que está mal conectado, que tá dando... É. Pronto, melhorou? Posso falar, né? Vou falar. Ó, raciocínio dedutivo. O que é o raciocínio dedutivo? O raciocínio dedutivo ocorre quando partimos de um caso generalizado para o particular, ou seja, ele faz o caminho oposto. O indutivo, ele se induz ali, né, a concluir algo, generalizando, vindo de uma ideia particular. Aqui é o contrário. Eu pego uma ideia que é geral e trago para particular. Então, a lógica se torna válida. Quando é que isso vai ser válido? Quando todas as premissas forem verdadeiras. Então, todas têm que ser verdadeiras, todas as afirmações. Aqui ele fala que toda ave respira, tá? Toda ave respira. Ora, todo papagaio é ave. Logo, todo papagaio respira. A última premissa, ela é verdadeira, porque as demais são verdadeiras. Tanto o papagaio é uma ave, tá? E como uma ave respira. Então, eu consigo ter a última conclusão aqui, a conclusão como verdadeiro, porque as que vêm anteriormente, elas são verdadeiras também. Deu para entender aqui, pessoal? Sim. Podem falar. Sim, professora. Deu? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Por conta do conteúdo. O conteúdo da gente hoje é bem pequeno. Depois daqui eu vou só falar sobre trabalhos com vocês. Pode mudar até que horas, professora, o resumo? Mudando assim um pouco só para... Não, até hoje. Até meia-noite eu tô aceitando. Pronto. Tá? Ó, Professora, Oi. eu não entendi um pouco o raciocínio dedutivo. Qual é a diferença dele para o indutivo? A diferença é que o indutivo, ele vem de um caso particular. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui bem do dia a dia, tá? Geralmente, muita mulher fala assim, fulano, um homem, sei lá, João é... Meu Deus, eu nem sei se eu posso... Vamos assim, João tem um comportamento errado como homem, né? Então, a gente vai dizer assim, logo, todo homem não presta, João não presta. Pedro também não presta. Logo, todo homem não presta. Então, ele pegou 2 homens, tá? E generalizou para todos os homens uma conclusão que ele tirou de 2 particulares. Esse é o indutivo.
O dedutivo, ele faz o contrário. Esse indutivo aqui, no dia a dia, assim, onde a gente utiliza mais, é quando eles vão fazer, por exemplo, levantamento de quem está na frente em campanhas políticas. Eles não conseguem fazer com todo mundo do país, né? Ou todo mundo de uma cidade. Então, eles pegam ali um grupo, sei lá, eles botam um percentual. A gente vai pegar 10% lá daquele pessoal, ou 5% da população, um número que equivale a 5%, e a gente vai fazer pesquisa com esses 5%. E em cima daqueles 5% é que eles vão generalizar como se fosse os demais. Então, o indutivo, ele vem sempre do particular para o geral. Aqui não, a gente tem o caminho inverso. Ele vem do geral. Veja que aqui ele fala toda ave. Ave é uma classificação animal, tudo bem. Só que o animal não está entrando aqui como todos os animais. Ele está vindo de ave, logo, papagaio é uma ave, então eu vim do maior, do geral, para o papagaio. E aí, por fim, eu concluo que o papagaio respira porque ele está no grupo das aves. Deu para entender agora? Ou ainda está confuso? Entendi, agora sim. Obrigado. Deu para entender? Por nada. Mais alguém? Nada? Ninguém? Todo mundo entendeu? Até agora sim. Tá tudo tranquilão. Vou mandar escrever um trabalho científico, todo mundo escreve agora. Dá uma emboladazinha, mas eu acho que sim. Tá. Pessoal, olha, vocês conseguiram fazer pré-aula no portal? Não, De tá qual bem. assunto? Desse agora, professora? Desse agora, isso. Eu não. Eu, como sou Não, ainda novato, não. ainda estou aprendendo a usar. Quem é que é o novato? Só para eu anotar o nome. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, tá. Ó, sempre que, na aula da semana que vem, a gente vai trabalhar a seção 2.3. Então, é assim, como é que funciona a metodologia da Pitágoras. Vocês precisam, no portal de vocês, sempre tem lá pré-aula e pós-aula, né? O que é a pré-aula? Vocês sempre vêm para a aula sabendo qual é o conteúdo. Então, hoje a gente trabalhou a seção unidade 2, seção 2. Semana que vem, a gente vai trabalhar a unidade 2 ainda, só que a seção 3, tá? Então, você vai lá antes de começar a aula começa às 7 da noite, né, às 19 horas. Antes das 19, você vai lá na unidade 2, na seção 3, e responde lá a pré-aula. Porque aí você já vem com entendimento do conteúdo. E aí, ou com algumas dúvidas que a gente pode tirar, tá? Terminou a aula, que é o que vocês vão fazer aqui agora. A aula vai encerrar. Vocês vão lá no portal e vão fazer após aula. Vão responder as perguntas e as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar me mandando, tá? Ok. Deu para entender? O que eu tenho para falar com Deu vocês sim. agora é o conteúdo, enfim, acaba de fato aqui, tá? A seção 2.2, ela trabalha somente isso, tá? Então, eu peço que vocês deem uma lida. A aula está sendo gravada. Eu vou baixar o vídeo e logo boto no portal. E eu vou disponibilizar slides também, tá? Então, depois eu salvo em PDF e mando para a Jennifer encaminhar para vocês poderem estudar em casa. Só que o que me preocupou foi... Estão vendo a tela do Excel? Ou não? Não. Não, tá só no slide. Só no slide, tá. Então, vou deixar lá, eu vou falando para vocês. Eu só recebi resumo, pessoal, vou falar o nome aqui, tá? De Alec, Alessandra, Eduardo, Júlia, Jefferson, Jennifer, Renato, Sávio, Thales e Tiago. Foram os que eu recebi o resumo, tá? Então, tá faltando ainda muita gente. Eu tô preocupada com isso por conta da nota de vocês que eu vou estar lançando no portal até semana que vem. Então, quem puder estar lembrando os alunos que o prazo só é até hoje. Então, outra coisa, esse resumo, ele valia 400 pontos, né? Se eu não me engano, 400 pontos. Só que o restante seria de debate feito em sala de aula, que eu ia formar grupos com vocês, eu expliquei, a gente ia se dividir e fazer um debate em sala. Como isso fica inviável fazer aqui,
principalmente por conta do todo mundo falando ao mesmo tempo, eu resolvi corrigir esse relatório, esse resumo, perdão, valendo 800 pontos. Deu para entender todo mundo? Sim. Então eu vou fazer. professora. Repete aí Mais só a uma- última. Repito o quê? O relatório, o resumo vai passar a valer quantos pontos agora? 800. Eu vou corrigir ele com o restante da nota que faltava para os 1000. Uma coisa, Tá o bom. resumo é o de hoje, porque eu só soube desse resumo sobre a eólica só semana passada. E aí, como eu caí de paraquedas, né? Uhum. Então, o resumo, é porque eu passei o resumo, eu acho que, se eu não me engano, no primeiro dia de aula. No primeiro ou no segundo, não lembro agora. Na primeira. Tá. E aí é um artigo que eu passei para leitura, então tem um artigo de bioconcreto para o pessoal de civil e outro de energia eólica para o pessoal de elétrica. E aí eu queria que cada um fizesse individualmente um resumo e mandasse para o meu e-mail até hoje, dia 1º. Como você está me falando que você só teve conhecimento desse artigo semana passada, eu vou te dar o prazo para tu me mandar até segunda. Tá, hoje é quarta. Até quarta-feira que vem, pode ser? Tá ótimo. Pronto, aí você manda para o meu e-mail, tá? Você tá no grupo dos meninos, Jennifer tem meu e-mail, ela encaminha para vocês. Tô sim. Ok. Pronto. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês... Eu peço que agora, quando a gente encerrar a aula, vocês entrem lá no portal, resolvam os exercícios, tá? Da pré-aula, quem não fez, e pós-aula. E qualquer dúvida, vocês me procurem e entrem em contato comigo, tá? Meu WhatsApp vai estar até as 22. Tudo bem? Tudo sim. Professora, Oi. é 800 do resumo mais os 200 Isso, mais quem os fez 200. tudo? Isso, dos 200 de quem fez tudo. Lembrando que quem só teve acesso ao AVA depois, não vai perder esses 200 pontos não, tá? No caso, quem entrou semana passada, quem entrou depois, eu vejo com o André direitinho e ninguém vai sair prejudicado não, tá bom? Ótimo. Mais alguma dúvida, alguma colocação, alguma sugestão? Tá tranquilo. Posso encerrar a aula? Pode sim. Pronto, eu vou encerrar agora. E aí eu tô livre para vocês aqui até as 22 no WhatsApp, tá? Quem não tiver meu número, procura no grupo que Jennifer tem, ela passa para vocês, tá bom? Boa noite, viu, pessoal? Muito obrigada. Boa noite. Boa. Obrigado, sim, professora. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Aí eu vou pedir que vocês vão saindo da sala, tá bom?